Oi, eu sou o Hildomar Alves, pastor, professor, escritor, e eu envio meu abraço a todos a quanto esse vídeo chegar. E com esse abraço eu desejo que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, transforme a sua mente, coração e alma. Ontem eu estive na casa de Deus meditando sobre a sua palavra, num texto escrito na carta de Tiago, capítulo 1, versículos 13 e 15, que diz: ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus, ele não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Mas quando um é tentado, quando atraído e engodado, é pela sua própria cobiça. E depois de havendo a cobiça concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. A minha meditação foi a respeito da diferença entre provação e tentação. Há muita confusão sobre esse tema. Muitas pessoas passam pela prova e essa provação pode muito bem partir de Deus. Sim, Deus pode provar o seu povo. Então, qual é a principal diferença entre provação e tentação? A palavra provação deriva, obviamente, de prova. E toda prova, ela vem com pergunta e duas ou mais opções de respostas. Se você der a resposta certa, será aprovado. Mas se der as respostas erradas, certamente será reprovado. Então, quando somos provados por Deus, recebemos mais de uma opção de escolha. Abel e Caim tiveram as opções de sacrificar ao Senhor. Podiam ter escolhido aquilo que tinham de melhor, as suas primícias, valorizando assim Deus em primeiro lugar. Foi isso que Abel escolheu. Pegou o melhor do seu rebanho e sacrificou ao Senhor. O seu altar não deve ter ficado nada bonito. Ao contrário, a cena devia ser horrorosa. Aqueles animais mortos, aquele sangue escorrendo, nada agradável aos olhos. Mas o pai já havia ali o prenúncio de um sacrifício maior, que seria feito pelo seu próprio filho, lá na cruz do Calvário. Caim fez uma mesa com frutos. Escolheu talvez melancias, figos, abacaxis, não sei. Mas ele pode tê-los recortado em formas de estrelas, talvez em belos formatos. Porém, a Bíblia não fala que ele escolheu o melhor da terra e nem as primícias desses frutos. Ao comparar as duas mesas, Caim não tinha dúvida que a sua seria escolhida e a melhor aceita. Lê do engano, não foi. Deus agradou de Abel, que foi aprovado, e se aborreceu de Caim, que foi reprovado. Um dia Abraão levou o seu sobrinho Ló para um alto monte e disse para ele: devemos nos separar a partir daqui. Escolha, pois, um caminho e siga o seu rumo, que eu seguirei em rumo diferente. Ló olhou e viu uma bela campina verdejante e disse: seguirei nessa direção. Logo Abraão seguiu na direção oposta. A bela campina de Ló o levou para Sodoma e Gomorra, lugar de pecado, enquanto Deus fez Abraão prosperar, continuar prosperando. Ló encontrou muitos fracassos e aborrecimentos em sua vida. Diferente da provação, a tentação ela não tem duas opções ou mais, é uma só. E sempre oferecida pelo diabo.
Eva foi tentada. Foi oferecido a ela o fruto proibido. Que vantagem havia em desobedecer ao Senhor, Deus? José foi tentado. Que vantagem havia em se deitar com a mulher do seu senhor Potifar? Jesus foi tentado. Quais as vantagens de dar ouvido ao diabo? Em tentar a Deus ou adorar a Satanás? Portanto, se você tiver opções na vida, não decida nada antes de consultar ao Senhor e ao seu Espírito Santo. Se receber propostas de trabalho, fale com Deus. Consulte qual a melhor opção. Por mais que uma delas seja agradável aos olhos e a outra não. Quando for comprar, escolha fazer a melhor opção. Ore a Deus. Se você for fazer um passeio, consultar um médico, casar, fale sempre com Deus antes de tomar a sua decisão, porque disso pode depender as suas vitórias e os seus fracassos, suas aprovações e as suas reprovações. Mas se você passar numa rua e uma mulher que não for a sua, se mostrar sorridente para você e insinuosa, pergunte para você mesmo, qual a vantagem que eu posso obter nisso? Nenhuma? Então fuja dessa rua. Se um objeto da sua patroa te atrair, pergunte, o que eu ganharei levando isso escondido para minha casa? Nada. Então fuja. Isso é tentação. É melhor nós tirarmos olhos, pernas, braços e ir para o céu, faltando alguns desses membros, do que com todos eles nós caminharmos para o inferno. Cuidado, somos tentados pela nossa própria cobiça, e essa nos leva ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte espiritual. Pense nisso, tenha paz e felicidades em sua alma. Deus os abençoe.